Olá a todos, muito boa tarde. Hoje é dia 28 de março de 2026. Estamos começando aqui a nossa reunião mensal de associados da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Cybertortura e Luta pelos Neurodireitos. Eu sou o Vinícius Rodrigues, sou atualmente presidente em exercício da Intertec Brasil e estamos começando aqui mais uma reunião. Agradeço de antemão a presença de todos e todos aqueles que têm acompanhado o nosso canal e pedir para estar sempre compartilhando, tá? Os vídeos, postagens no Instagram, Facebook, a gente poder estar levando esse conteúdo que é de utilidade pública e mais do que isso, é um conteúdo de direitos humanos, né? Fundamental, né? De questão de humanidade. Então compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, o que for, para a gente poder estar levando isso ao conhecimento das autoridades e do público em geral, tá? Porque aqui a gente está lutando por vidas humanas que estão sendo destruídas pelo crime da cybertortura, pelo assédio organizado, né? Pela malversação, mau uso de tecnologias neuroinvasivas para torturar pessoas, para acabar com a privacidade e intimidade das pessoas, né? Perseguições, experimentos humanos, roubos de dados neurais, tá? Então é um assunto muito sério e que é de utilidade pública, mais do que isso, questão de direitos humanos. Agradeço a presença de todos aqui. Já vou passar a palavra para a Carola, que é a nossa vice-presidente da associação. Mas antes eu vou fazer um comentário. Eu estava hoje em uma reunião latino-americana, tá? De uma organização americana que é o Target Justice, né? Sediada nos Estados Unidos, faz um grande trabalho em prol da causa dos indivíduos alvo, né? Da cybertortura. E agora nós temos aqui o responsável pelo Target Justice América Latina, que é o nosso amigo Javier, professor Javier da Argentina, que tem também a organização dele na Argentina, que é a Fundação Argentina de Direitos Humanos. Já ele tem vídeo dele aqui no canal e ele me convidou para estar representando o Brasil nessa proposta de unidade latino-americana do Target Justice. Que a Carola também esteve na reunião representando o Brasil e o vídeo vai estar aqui no canal também e vai ter reuniões mensais desse projeto que é muito bacana, que é da unidade latino-americana, das associações, né, para a gente poder estar ganhando força aí no nosso propósito. Então teve companheiros do México, vai estar aqui na gravação, companheiros do México, Peru, Argentina, Chile, a própria Ana Toledo, né, que é a representante dos Estados Unidos, porto-riquenha, mas ela é advogada do Target Justice, ministrando a reunião, companheiros da Bolívia também, companheiros do Paraguai. Então foi uma reunião muito bacana e nesse propósito aí que a gente está de levar a nossa causa adiante, tá? A gente está fortalecendo aí os vínculos com outras organizações também de outros países. Vou estar passando a palavra agora para a Carola, tá falando com a gente. Boa tarde, Carola, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Eu espero que vocês também estejam bem. Bom, a gente participou, né, Vinícius, dessa reunião, foi muito legal e tá rolando lá ainda a reunião. A gente precisou sair para abrir essa, né, que a gente já tinha combinado, né, às 5 horas hoje aqui. E assim, o que eu poderia falar da minha parte, né? Estamos enviando os e-mails para os órgãos. Eu acho que eu tive 2 ou 3 e-mails respondidos de que iriam ser repassados, né, para essas pessoas responsáveis aí por leis, para projeto de lei, e também pedindo para prosseguirem com a Oi, Carola. já há 2 anos, né? E pedir para vocês para continuarem fazendo a gente continuar com essa PEC. Tá parada, gente. Oi. Não, é que cortou o seu áudio na parte que das reclamações e tal, né, dos Tá envios me de e-mail. ouvindo, Vinícius? Agora sim. Todo mundo tá me ouvindo? A Sim. internet está bem ruim aqui. Não, pode seguir, Mas estamos então, ouvindo. estamos enviando os e-mails. Eu acredito que eu pedi para o Hudson compartilhar. Tá com delay aqui. Pedi para o Hudson compartilhar lá um link, né? Um dos e-mails também que foram respondidos. Para o Vinícius também. Depois vocês dão uma olhadinha lá de como que foi escrito, para vocês poderem se espelhar, porque aquilo lá é como se fosse nós enviando, como se fosse em terceira pessoa.
já achar que a gente é doido. Então, finge que vocês não são, não. Finge que não existe nada que estão falando. Não mencionem sobre as armas, não mencionem sobre videokey, porque assim, eu fiz vários testes dos envios. Quais foram respondidos para mim? Então, poderiam levar em consideração aquele exemplo de um e-mail falando sobre terceira pessoa, tipo assim, vocês conhecem um grupo, não que vocês estão em um grupo, sabe assim? Também estou em contato com alguns professores de universidades de direito, né? Eu assisti algumas conferências sobre neurodireitos, alguns doutores estão assim bem longe de questionar sobre as armas, porque acham que essa história ainda está longe de acontecer com a gente, né? Mas outros já estão bem mais embasados, já mais debruçados em cima desse assunto, em prol da causa, né? Então, assim, é conscientizar, porque realmente, se a gente falar para qualquer pessoa, inclusive doutores, vão achar, sim, que isso é conspiracionismo. E na reunião que a gente estava agora com o Observatório, na verdade não é com o Observatório, né, Vinícius? É com a Target Justice, né? Confundo que a gente tem essas duas reuniões paralelas aí. Estavam falando sobre o conspiracionismo, né? Que tem em alguns países que não possuem. A Argentina, eu fiquei sabendo que tem essa lei para conspiração, né? Só que aqui no Brasil tem essa lei, só que envolve somente os militares e faccionados, não envolve civis. Então precisa incluir a gente nisso. Então, assim, gente, mais sobre isso mesmo que eu vim falar para vocês, né? Sobre os envios, que tá tudo lá, e o que foi respondido, que tá bem bacana, que eu tô mandando lá, pelo menos está sendo respondido por professores, por alguns secretários de governantes aí. E é isso, tá? Força para todo mundo. Eu vou precisar sair aqui. Agradeço, viu, Vinícius, mais uma vez o espaço. E vamos continuar. Eu não tô no grupo, gente, porque aconteceu algumas coisas aqui, pessoais, mas logo eu tô de volta lá no grupo, tá bom? Um beijo para todo mundo aí. Ok. Alguém quer falar algo? Alguém quer se comunicar? Bom, então eu vou falar aqui enquanto o Vinícius não tá. Então, bom, que existem essas armas, a gente não tem dúvidas, né? Que já nos Estados Unidos já estão dando reparação de danos por meio de formulário lá, e da lei, o Ato de Havana, de 2021. Já tem formulários médicos que as pessoas têm que preencher para os médicos para ganhar o valor de reparação. Então, os Estados Unidos não quis nem saber, simplesmente sancionou a lei e não quis averiguar para saber se é verdade ou não as armas, mas já quis dar a reparação. Depois a gente tem os relatos, né, na Venezuela, e também tem aquela questão na Sérvia. Então, para mim, eu acredito que realmente essas armas sônicas, elas realmente existem. Agora a gente tem que ver realmente para onde que vai essa questão das armas de VTK ou essas coisas assim. A gente tem que realmente ver. Eu, por exemplo, eu tinha colocado que era provavelmente ATR. Agora eu, por exemplo, já não sei, porque isso é muito intrínseco a pessoa do ser humano e eu já é muito complicado. Eu, por exemplo, eu tô tomando agora haloperidol, que é um remédio contra problemas assim neurológicos, contra esquizofrenia, e vamos ver o que acontece. Então, pra mim, eu acho que, até porque eu não sou tão afetado, mas a questão é que essas armas existem, elas realmente existem, mas a questão é até onde vai isso aí, que a gente não sabe, e o que a gente pode fazer de perícia, produzir esse tipo de perícia. Por exemplo, eu tinha falado aqui na TR que provavelmente eu me torturava. Eu falei sempre, provavelmente me torturava. Lá eles conseguem gravar exatamente o que sons sua mente está ouvindo.
eles conseguem, eu apresentei para vocês no grupo um som, um áudio que eu apresentei, que eles conseguem gravar exatamente o que a pessoa está ouvindo da perspectiva da pessoa. Aí também tem que eles conseguem gravar os sonhos das pessoas. Então aí a gente tem que ver até quanto tempo vai para sair essas evidências, né? Para sair essas evidências. Então, que a tecnologia existe para produzir a produção de provas já existe. Já existe ou já está sendo desenvolvida. Há quantos anos mais para frente vai demorar para sair? Pode ser 10, 15 anos aí, e daí a gente já vai conseguir uma produção de provas bem melhor. Até porque hoje em dia tudo é inteligência artificial. Então o pessoal mais antigo diz aí que era inteligência artificial e tudo mais, que era computador que realizava essa estrutura. Bom, hoje em dia já tem um monte de inteligência artificial. Então tá ficando cada vez mais evidente. Então a questão rede social para produção de provas. Então, não, eu tô falando realmente de gravar o áudio que tá saindo na sua cabeça. Do que você tá escutando, do que você está escutando. Isso já tá desenvolvido. Daí agora imagens e essas coisas assim, a gente também tá vendo. Mas eventualmente vai aparecer. E a questão que houve ataques lá lá na Venezuela e houve ataques lá em Havana, isso também está bem evidente. A gente não tem filmado, só tem o ataque da Sérvia filmado, e que são armas sônicas ou armas de efeito Frey. Em Havana foi de efeito Frey. E que essas armas existem. E o que a gente está falando é basicamente armas do efeito Frey. Então a gente vai verificar, vai ver, né, sobre a existência dessas armas, sobre como que essas armas estão indo. Agora a gente está tendo mais neurodireitos, então a população, o que a gente está vendo aqui, que toda vez que é apresentado um sistema de cybertortura, um sistema de violação, um sistema de violação aos neurodireitos, a população reage de forma agressiva, de forma a cancelar toda qualquer violação. A gente está vendo isso em todos os países. A maior parte dos países já estão passando a legislação protegendo os neurodireitos das pessoas, né? Aí a gente tem a proposta de emenda à Constituição, aí a gente tem a proposta de acrescentar no Código Civil. A gente tem a do Chile, que foi um caso que houve realmente roubo de dados. Foi evidente isso, de dados neurológicos, e o Chile não quis nem saber, já processou a pessoa, já processou a empresa que roubou os dados da pessoa. Então, a gente tem toda essa questão de luta. Então a gente vai ver para onde que vai essa história dessa questão da tortura, da voz na cabeça, de armas de efeito Frey. Então a gente vai vendo, acompanhando para saber até o final dessa história, porque que tem coisas assim que já são meio que evidentes ao redor do mundo. Tem. Alguém quer mais falar? Pode falar. Meu amigo José, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu precisei me ausentar por conta de uma emergência. Obrigado, José de Araújo, que é advogado, está com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou pedir licença a vocês, que hoje eu vou atropelar um pouco a ordem de chegada, porque é a primeira vez que a gente está recebendo aqui a Vanderleia Castro, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Ela já é antiga na luta, mas está com a gente aí, entrou no quadro da associação essa semana. Então eu vou passar lá na frente, vou ter dar oportunidade para ela falar, fazer o relato dela, né? E dar as boas-vindas a ela também. Camila, você quer falar alguma coisa? Isso aí. Sim. Peraí, eu só gostaria de falar que por hoje encerrou pra mim, tá? Também? Tá ótimo não, meu amigo? Tá ótimo. Vou desligar. Tá ótimo. Ok, obrigado, beleza. tchau. Camila, você quer falar alguma coisa?
O meu seria uma dúvida com o José, mas ele saiu, né? Ah, sim, mas é o que? Jurídica? É, jurídica. Qual seria? De repente alguém pode ajudar. A minha dúvida é o seguinte, né? Eu estava fazendo uma pesquisa breve com o chat GPT, mas eu já tinha perguntado para outros advogados anteriormente se porventura isso fosse um processo real e alguém fosse processado com as neurotecnologias, se eu teria a possibilidade de processar o Estado por abuso de poder e autoridade. Então, a gente está vendo sobre isso, né? Inclusive na possibilidade de entrar primeiramente na esfera civil. Porque na esfera penal, o ônus da prova cabe a quem está acusando. Então, para a gente ter um ganho na esfera penal, a gente tem que ter provas. Provas que no momento nós temos os testemunhos, né? Prova social. Porém, provas de cunho científico seriam primordiais para o nosso êxito, entendeu? A gente não tem ainda, né, um corpo científico para fazer e demonstrar cientificamente o que está acontecendo. Por exemplo, o que o José citou agora, tecnologia já emergente, já vão poder gravar a voz que eles estão mandando na tua cabeça, entendeu? Então isso seria ideal para a gente ter muita chance de êxito na esfera penal. Agora, na esfera civil, a gente pode sim entrar e pedir responsabilidade objetiva do Estado. O que é responsabilidade objetiva? O Estado ele é culpado, ele tem responsabilidade nessa situação, independentemente de culpa, ok? Porque o Estado tem sido, ele tem o dever de promover a segurança dos seus e os direitos fundamentais da pessoa humana, né? Dos seus cidadãos brasileiros. Então o Estado brasileiro ele está falhando nisso. Ele não promove a nossa segurança, direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, ou seja, da condição sua de ser humano, estão sendo violados. E o Estado está falhando em proteger a segurança do cidadão, princípios constitucionais. Então isso a gente chama de responsabilidade objetiva. Né? Não necessariamente muitas teorias que o Estado está torturando. O Estado pode estar sendo negligente, pode estar sendo incompetente, mas pode não ter culpa. Mas a responsabilidade do Estado é objetiva. Então a gente pode sim ter êxito porque o Estado está falhando. Né? O dever dele é proteger nós que somos cidadãos. Tá? Então está tendo essa falha por parte do Estado. Okay? Então você tem dois caminhos. Penal, né? Penal exige provas mais robustas. E a parte civil. Tá? A parte civil não. A gente pode pedir até a inversão do ônus da prova. Ok? O José já explicou isso, se eu não me engano, no vídeo da última reunião. Tá? Ficou alguma dúvida? Consegui te ajudar de alguma forma? Sim, ficou bem esclarecedor. Mas o que a gente precisa é isso, criar robustez. Quanto mais vídeos, quanto mais pessoas, quanto mais associados dando testemunho escrito lá. Por isso que eu peço, escrever ficha de inscrição à mão, para não ter dúvida, que é a sua vontade, é a sua declaração de vontade ali. Né? Quanto mais vídeo, quanto mais pessoas comparecer na reunião, a gente vai ter mais testemunhos diferentes. E isso vai criando a robustez na nossa causa. Infelizmente é igual a escravidão, né? Para abolir a escravidão, quanta luta que foi, quantos anos de luta. Questão das mulheres. Eu não estou sendo conservador, eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro, nem nada disso. Né? Agora, conservador, progressista, nada disso eu me encaixo. Mas questão das mulheres, olha, tem a Lei Maria da Penha, mas o número de feminicídios só aumenta. Entendeu? Aí agora tiveram que criar agora, essa semana, o vicaricídio, que é um outro subgrupo aí do feminicídio. Porque só aumenta. Tá? Então a luta continua. Então não há soluções simples para caso complexo. E o nosso caso é um neurodireito, cybertortura, complexo para burro. Então a luta ela é progressiva. A gente tem que seguir e persistir. Tá joia, Camila? Mais algum ponto que você queira colocar? Não, somente isso. Falando sobre a questão da mulher também, recentemente lançaram uma lei que agora parece que os comentários machistas, né, pode acabar aí gerando uma complicação para o cara que fazer isso. Sim, essa semana lançou a questão da misoginia, né? Misoginia. Esse é misoginia e do vicaricídio. A lei continua, né? Então, ou seja, a causa das mulheres continua na luta. Porque a causa é complexa. Infelizmente, ser humano, eu não sei o que tem. Tem, assim, uma facilidade para maquinar coisa ruim, né?
que o mal anda de Ferrari, né? E o Estado é negligente, está andando de Fusca. Então por isso que a gente tem que lutar, cara. A gente tem que lutar pela nossa causa. Senão o Estado não vai vir até nós, né? Eles estão muito preocupados com a corrupção, né? Levadia da corrupção. Mas enfim, vou estar passando agora para Vanderleia, que é a primeira vez que ela está com a gente aqui, para fazer o relato, né? Ficar bem à vontade. Já deixo boas-vindas aqui a companheira Vanderleia Castro, do Rio Grande do Sul. Tá me ouvindo, Vanderleia? Sim, tô te ouvindo, Vinícius. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Aí você pode ficar à vontade, se quiser ligar a câmera ou não, se ficar só no áudio, tá? Tô te dando as boas-vindas aqui à associação e gostaria que você ficasse bem à vontade agora para fazer o seu relato, perguntas ou só fazer o seu relato, pode ficar à vontade, tá? Daí de repente depois os colegas até fazem perguntas para você também. Eu tentei pela polícia fazer um boletim de ocorrência, né? Eu só conheci o crime depois de 3 anos que eu estava sendo vítima. E eu fui fazer um boletim de ocorrência, esse boletim foi anexado. E como foi anexado e eu continuei sendo torturada, tanto na coluna, que eu tenho uma lesão, tenho uma lesão no joelho, eu já estou com problema neuro-oftalmológico, né? Para não chegar nisso antes, eu fiz uma nota pública nas redes sociais em relação aos suspeitos, que eu já tinha o nome. Com isso, como tinha gente do funcionalismo público, a pessoa me processou na cidade dela e esse processo apareceu um laudo meu lá do início, que eu não conhecia o crime, e daí disseram que eu tinha algum problema de psicose e tal, e na verdade não é. Esse laudo foi anexado sem meu consentimento, e nisso foi parado por aí. Mas ela reabriu o caso pedindo uma indenização de R$30 mil por responsabilidade civil e danos morais, porque eu critiquei muito ela e usei muitas das falas dela, que eram misóginas, né? O grupo que me ataca, a maioria é de homossexuais, eu não tenho nada contra, e é um grupo familiar também, neonazista, que eles estão muito integrados na Dark e na Deep Web. E aí eu fico numa segunda tentativa de fazer um boletim de ocorrência nessa nova semana que vai abrir na Delegacia da Mulher, mas, para minha surpresa, eles disseram que, como é um crime específico, que eles não ouviram falar da engenharia social e nem de armas dirigidas de frequência, eles disseram que, e também por ser um crime transnacional, porque eu sei onde se localizam as pessoas que fazem isso, seria discutido na esfera federal, né? Mas eu pedi que eles fossem atenciosos no meu caso, porque se eu morrer, eu preciso que esteja em alguma delegacia o nome dos suspeitos, porque sim, serão eles que têm que ser culpados. Outra coisa que aconteceu é a questão de... Eu estou vendo as leis, parece que o governo não quer deixar vir uma emenda constitucional por precaução da população, para ela não se assustar e não criar um alarde. Não criar um alarde na população. Mas eu vejo que eles estão abrindo por baixo dos panos as leis que batem muito no crime que a gente está sendo vítima, né? E com isso eu acho que aos poucos, com as provas que a gente tem, eu tenho poucas provas, eu não consegui gravar as vozes que eu ouço nos fones neurais e no monitoramento neural. Eu consegui, através de um TI americano, comprovar que tinha na minha rede extensões no meu roteador
né? E só que isso não justifica que seja a pessoa que está me processando que seja a causadora, né? Eu posso fazer um boletim de ocorrência, mas aí entra para pesquisa. E essa família, eu percebi também ontem, um membro da Intertec falou que começam barulhos de motos, a Elaine, acho que falou, e começou aqui também. Então, acho que é meio que uma ordem, um sistema de pirâmide organizado. Talvez eu esteja sendo leiga, muito leiga, para o que você já conhece. E quando dá um anúncio para um fazer, meio que o sistema todo deles de pirâmide fazem para todos as suas mulas, né? Que nós somos mulas, na verdade, pro esquema de lavagem de dinheiro deles. Então, eu sei o nome dos meus. Eu também vou tentar uma entrevista com a Record. Eu não sei se de forma anônima ou explícita. Explícita seria porque eu estou envolvida nesse processo, talvez não consiga. Mas eu também não queria me expor de forma sozinha, né? E eu vejo, assim, que cada dia que passa, o Brasil, eu acho que é um dos únicos países que está ficando para trás e pagando multa por não reconhecer esse crime de telepatia sintética, que é o gangstalking. E no mais, tenho essa família, eles praticamente se formaram para o crime. Eu consegui fazer uma investigação digital em relação a eles. Eles tinham uma empresa de telecomunicação em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Essa empresa, hoje, se ela está atuante no gangstalking e captando pessoas, porque já me convidaram para o esquema de pirâmide deles, para mim não ser torturada, mas eu não vou aceitar, porque eu tenho dignidade, essa empresa agora ela está clandestina, porque ela não está mais apta. E dentro dessa empresa, quem comanda é um engenheiro de software, que está na França, de automação, um engenheiro elétrico, tem uma médica da URGS, que está envolvida no caso das impressoras Mazers, que está respondendo o processo contra a URGS. E nisso, parece que quando chega para desatar os nós, as pessoas que estão para nos ajudar recebem alguma frequência, alguma coisa e dão para trás. Isso que eu vejo no meu caso. Mas vou tentar fazer o corpo de delito e ver a quantidade de radiação no meu corpo, né? E as fibras do meu corpo, porque lembrando do caso da Noêmia Castilho Ramos, eu tentei 13 vezes a tentativa de suicídio, porque eu fui abusada sexualmente, virtualmente, e eu tentei todas as formas de suicídio, porque eu não queria, era uma indignidade, era uma imoralidade tão grande pela minha criação que eu fui criada, e uma indignidade que eu tive que passar. Eu fui criada, meu avô foi preso. Então, eles pegaram muito no meu pé, meu avô foi cadeirante, foi chefe da OAB. Então, eles faziam um deboche incrível e cruel sobre isso. E daí eu tentei me suicidar 13 vezes, mas felizmente, antes de saber que era o crime, e eles fazem muita alteração de consciência, então a gente entra no jogo deles e acaba entrando numa onda religiosa, de sacrifícios, que eu não conheço essas crenças sobre sacrifícios, mas eles sim. E eles querem fazer isso com a gente. Graças a Deus eu não morri. Né? E hoje eu tô aqui mais forte porque eu sei que eu tô ciente do que está se passando.
É apenas isso que eu quero relatar, né? Que eu fiquei muito chocada com o caso que eu vi na TV. Ali foi explícito, literalmente físico, mas o que a gente está passando não sei se é pior ou igual, porque a gente não tem provas para demonstrar que a gente sente no físico. Era só isso que eu queria dizer, Vinícius. Obrigada por... Tá bom, Vanderlei, obrigado por participar. Vou aproveitar que eu sempre costumo pegar ganchos naquilo que o pessoal fala aqui. Por exemplo, questão, é até difícil falar, mas a questão íntima, né? Eles manipulam, porque a neurotecnologia, ela invade o cérebro da pessoa de forma remota. Então eles manipulam funções do corpo da pessoa, né? E uma dessas funções que eles manipulam é a questão íntima, a função sexual, tá? Eu sei porque eu fui boicotado por 14 anos, né? Por 14 anos. 14 anos. Não foi 14 dias, foram 14 anos. Tive que recorrer aí a uma situação científica que é íntima aqui, eu não vou nem compartilhar. Mas, e tem questões também, diversos relatos de vítimas que sofrem o abuso eletrônico ou estupro eletrônico. Que quando você está dormindo, né, a neurotecnologia na tua cabeça vai e manipula determinados órgãos aí íntimos do corpo da pessoa. Isso é um abuso eletrônico ou estupro eletrônico, tá? Isso realmente acontece, né? Quando a pessoa está ali no estado de vigília dormindo, isso aí realmente acontece, tá? Eu gostaria de fazer a pergunta, abrir espaço para o pessoal ir fazer pergunta para a Vanderleia. Questão do V2K e vozes intracranianas, você tem também essa questão? Você é vítima disso também? Eu sou vítima, mas eu me medico porque, pelo que eu vejo, eles diziam desde o início, assim, serem uma... Eles vêm muito com uma doutrina religiosa, no meu caso, porque eu trato muito do lado espiritual. Aí o que acontecia? Eles fizeram lá, eu não conhecia o crime, e com o roubo neural. No meu caso, teve roubos de dados neurais fortes, porque eles sabem toda a minha vida, eles mandavam imagens da minha vida quando criança e tal. E para mim, eu sempre fui, eu sou da área da saúde, então eu sempre fui muito ciente de que medicação é coisa séria, a gente não tira do dia para noite. E eles diziam que deveria ser retirado porque eu iria ser curada, né? Aí eles vêm com aquela alienação, que eles são seres, que tu tem que entrar ou pro evangélico, ou então pro Opus Dei, ou qualquer coisa que seja, mas a tua religião para eles não serve. Ou que tu tem que ir para Umbanda, não sei o quê. Aí o que acontece? Eu não tirei minha medicação. E hoje eu tive uma forte alteração de consciência que prova que eu não posso tirar a medicação. Porque o grupo deles, eu já percebi que dentro, mesmo tendo um esquema de lavagem de dinheiro, tem grupos que usam maconha para expansão de consciência, tomam chá de ayahuasca e depois vem se conectar com um headset, como ela fala, um capacete, um monitor neural, para interferir na minha conexão do pensamento, né? Para fazer uma miscelânea do meu pensamento com o pensamento deles. Ou até mesmo que eles programam lá no aparelho para rodar sozinho, sem nenhum ser humano do outro lado. Então eu tomo medicação para poder dormir. Eles usaram tanto eletromagnetismo que uma vez o meu pé torceu sozinho quando eu fazia faxina e eu quebrei a sacra. Então, assim, eles são neonazistas, porque eles falam muito para mim da maçonaria alemã, eles são de uma cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, eles passam uma visão doentia, o meu sistema nervoso está todo desregulado, porque a minha pupila está do tamanho, eu tô calma, e a pupila está grande. E agora eu estou recebendo ligação
o tempo inteiro, falando com vocês e recebendo ligação. E é tudo do Paraná. Tudo do Paraná, que eu acho que lá se estabeleceu uma equipe de dando golpe de call center. Acho que se estabeleceu no Paraná. E depois, o segundo país mais forte é Santa Catarina em relação a essas apologias e ideias, ideologias que eles criam, né? E eles passam, no meu caso, uma ideia muito de sacrifício, né? Eu sou uma pessoa que eu me irrito muito fácil, então eu tive que me medicar, porque senão eu iria ceder as incomodações deles, e eu já tive vontade de matar essa gente, porque eles interferiram, eles causaram 2 acidentes para minha mãe, um acidente de politraumatismo, mas como nós somos bem espiritualizados e nós acreditamos, temos muita fé em Deus, nós não temos nós não temos nenhum preconceito com nenhuma religião voltada a Deus, ao cristianismo. Então, nós conseguimos preservar nossa saúde através da nossa fé. E é só isso. Mas uma das minhas dúvidas é o que eu posso fazer e dizer no dia que eu for tentar mais uma vez, novamente, fazer um boletim de ocorrência, tendo o nome dos suspeitos e algumas poucas provas, né? Entendi, Vanderlei. Essa questão aí jurídica, é importante a gente trocar uma ideia com o José, né, que é o advogado. Ele vai poder te dar uma visão profissional da coisa, ok? Né? Poderia me passar o contato dele? Passo sim. Ele tá lá no grupo você tem acesso, mas vamos conversar com ele, entendeu? Vamos conversar com ele para poder te dar um caminho melhor, tá? No caso, eu fui processada pela criminosa que está fazendo isso comigo, né? Ela é uma assassina, ela já são, eu acredito que no meu caso já não é nem mais gang stalking, é um grupo de serial killer. Assim como o meu programa, que ele começou a rodar comigo, foi um Klux Klan, Kaplan. Eles sabiam direitinho onde eu estava, que era numa clínica psiquiátrica, e rodaram o programa do Ku Klux Klan lá, que é aquela questão do racismo contra negros e pardos, né? Camila, você levantou a mão, quer falar? Sim, eu ia perguntar para Vanderlei o seguinte, Vanderlei, você confirmou nas comarcas do seu estado e no site da Polícia Federal se realmente você tem um processo? Porque às vezes eles falam que é processo e não é. Não, eu recebi uma carta, uma intimação. O primeiro processo que ela fez, só ela que sabia. O segundo foi de reparação de danos que ela pediu, porque eu botei uma nota nas redes sociais, eu botei fotos e nome deles, e eles se passavam por falsos médiums utilizando um P2K. É complicada essa situação. Sim, porque eu achava que eu ia morrer. Eu fui sufocada, dormindo, abriram aquele espelho quântico como se eu estivesse frente a frente a uma televisão, uma tela na minha cabeça, e não, assim, eles me induziam a vontade de querer arrancar os olhos. Eles são horríveis. Eu nem acredito, nem considero chamá-los de humanos. Isso que eu queria dizer. O meu psicológico está muito abalado.
Tá tranquilo, ô Vanderlei. Obrigado por participar. Se quiser descansar um pouco, tomar água, tá, pode ficar à vontade que a gente vai continuar aqui. Eu vou estar Obrigada. só dando, obrigado a você por participar. Eu vou só estar dando oportunidade às outras pessoas também, na ordem de chegada, o Hudson, tá? Para poder, quiser estar dando uma palavra com a gente, Hudson. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, novamente. Boa tarde. Boa Hoje eu tarde. queria falar um pouco sobre o V2K. É algo que Oi, Hudson, cortou seu som, tá ouvindo? Hudson, o seu som cortou, tá me ouvindo? Caiu aqui. Tá, fala de novo, porque tá baixo e tá um pouco chiado. tá me ouvindo agora, Vinícius? Sim, agora sim, agora sim. Então, eu estava pensando desde que antes da reunião acontecer, eu vou falar sobre o V2K. O V2K que é bem conhecido da gente, né, que nós passamos por isso, não são todos que passam, eu, o Vinícius e outras pessoas passam. O José, por exemplo, não passa por o V2K, mas faz parte da engenharia social. Entendi. Quer continuar, complementar? Alô? Não estou escutando, José. Então, vamos lá. É que eu acho que o José tá com problema com áudio. O Everton, quer falar, Everton? Tá com a gente aqui, nosso diretor Everton. Tá ouvindo, Everton? Ou quer dar uma palavra no chat? Opa. Alô? Quem tá falando, Everton? Não, seu áudio é só chiado, Everton. Você tá dando chiado. Exatamente. Problema de conexão de vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando? Eu te ouço bem, Vinícius. Que bom. Eu também estou ouvindo. Uhum. Tá. Porque o Everton colocou um comentário aqui de uma rede social para a produção de provas. Um link. Eu gostaria que ele explicasse isso. Mas como o áudio dele parece que tá ruim, né? Ele só tá dando chiado. Olha só. Ligou. Everton, alô? Só chiado. Ele deve tá com um problema de conexão. Aí eu vou estar passando a Camila. Você quer fazer mais comentários? Não, por enquanto é somente isso. Quanto à questão do V2K, né? De ouvir vozes no pensamento, eu não tenho, eu tenho mais externo. Eu escuto externamente. Mas essa experiência do V2K eu não tenho. Se bem que eu conversei com o Eric, né? Que ele é dono de uma página chamada Target Just Brasil. Não é Target Just Brasil, é Target Brasil e tem Forbidden Gates, né? Que é uma lá no Telegram. E ele pegou e falou que existe a possibilidade de alteração do pensamento, né? Que eles podem alterar a qualidade dos nossos pensamentos e muitos pensamentos não serem nossos. Então pode ser isso também. Então vamos. Eu queria dizer que eu acredito que eles colocam os fones, no meu caso, tá nas 3 meninges, porque da meninge exterior eles vão programando o meu pensamento para o interior. E eu acredito que eu estou com 2 chips na pineal e 2 nos 2 ventrículos posteriores, né? E eu fiz uma bariátrica, foi aí que pegaram meu prontuário e conseguiram me utilizar como cobaia na engenharia social e engenharia médica. E eu ouço internamente, meus pensamentos são vocalizados por causa dessa engenharia, e eu não consigo estudar e manter o foco porque eles interferem no meu foco e atenção.
Então, pessoal, vou tomar a palavra aqui, depois vou passar para o Hudson que levantou a mão. Vou só mais uma vez fazer comentários em relação ao que você falou, Camila, que não escuta o V2K, né? Só que o V2K, ele não necessariamente vai ser vozes, ele pode ser ruídos. Então, todo mundo que tem uma campanha de ruído externa, o que é campanha de ruído externa? Por exemplo, a Elaine falou várias vezes aqui, chega em casa, aquela coisa toda, aquela moto estourando, aquela coisa toda, você também. Eu também tenho campanha de ruído. Campanha de ruído é clássico do Gangstalking, né? É clássico. Só que essa campanha de ruído, ela pode ser híbrida. Você disse é externo. Sim, mas ela pode ser híbrida, como o meu caso, tá? Porque eu comecei a gravar a campanha de ruído. Em um dado momento, tenho alguns ruídos X, Y, Z, que eu não vou citar quais são, né? Que eles colocam sempre. Só que junto com o ruído, não é só ruído. Junto com o ruído, às vezes eles fazem o V3K, que é o que? Pega o ruído e colocam também uma vibração na tua mente. Então esse ruído específico vai gerar, por exemplo, uma tremedeira no teu corpo. Entendeu? Tem esse ponto também. E pode ser também híbrido, porque o ruído, ele é mecânico, né? Igual eu vou batendo aqui na mesa. Um ruído mecânico porque eu estou batendo na mesa, né? Então a campanha de ruído vai ser mecânica, né? Conforme a Elaine disse lá, da pessoal da moto, aquela coisa toda, né? Mas pode ser também híbrido, porque às vezes você acha que está escutando um som que não é mecânico. Na verdade você está escutando, mas não é mecânico. Pode ser a micro-ondas também. Por que eu estou falando isso? Eu comecei a gravar, já tinha essa desconfiança, tá? Do V2K sendo usado para campanha de ruído também, não só apenas para as vozes. Porque gravar campanha de ruído, eu estava lá na universidade e estou descendo a escada e escutei o ruído X, Y, né? Bem forte aqui no meu ouvido. Só que eu não vi ninguém próximo a mim. Parece, inclusive, o livro do Sabor, ele fala isso. Eles conseguem colocar a voz de micro-ondas e fazer você achar que a voz vem da esquerda, da direita, que vem atrás de você, ok? Mas fica confusa, exatamente, confusa. Só que aí, aparentemente, o ruído veio de trás, né? Só que eu olhei para trás e não tinha ninguém. Então eu já desconfiei, meu celular estava gravando, o que eu fiz? Eu olhei ali, quantos minutos da gravação? Fui até o meu carro, parei e voltei a gravação naquele minuto. Eu escutei tudo. Eu saindo da sala de aula, escutava, tá na gravação do celular. Os passos, eu descendo a escada, tava tudo no celular. Porém, o ruído X, né, que eu falei com você, o celular não captou. Por quê? Porque não era um ruído mecânico. Foi V2K na minha cabeça. Entendeu? Então eu gravo tudo. O ruído mecânico aparece, o celular grava. Hoje em dia a qualidade de gravação é muito boa. Eu andando, meus passos, o celular grava tudo, tá? Porém, esse som específico do teste que eu fiz, o celular não captou. Por quê? Porque não era um ruído mecânico, era um ruído de V2K, de V2K, entendeu? Então, às vezes, igual o caso da Elaine, ela fala que ruído de moto. Às vezes vai ter os caras lá na moto mesmo, a marionete, né? Os fantoches, né, deles, né? Lá com a moto lá, mas às vezes, principalmente quando você não está vendo, você não tem um contato visual, o cara pode estar colocando a opção de barulho de moto na tua cabeça, mas por V2K, por vozes, né, sintéticas, entendeu? Então ruído, muitas vezes, quando você tem campanha de ruído no Gangstalk, eu não tenho V2K, por quê? Porque eu não escuto voz me xingando, mas vai ter série de ruído que vai estar na tua cabeça, acha que é mecânico, não é, e é ruído de V2K também, entendeu? Então, via de regra, essa campanha de ruído é híbrida. Eles usam o V2K também, entendeu? E, como a Vanderlei falou, manipula o pensamento. Cara, às vezes a pessoa está triste, depressão, às vezes não é seu, tá? São as ondas, o sinal que está mandando na tua cabeça para poder deixar você naquela frequência. Sim? Ou pela coluna, né? Eu recebo pela coluna vibração para ficar depressiva, tentar me matar. Entendi. Inclusive você falou uma coisa. Deixa eu ver aqui. Inclusive você falou uma coisa interessante. Questão de implante médico, né? Questão de implante médico. Eu vou estar com implante medular. Sim. 3 a
áreas da coluna e um implante cardíaco, né? Tá. Eu sinto o batimento do coração do outro lado. Tá, aí agora eu vou só pedir licença a você, e por acaso eu estava estudando agora há pouco uma 43ª sessão de direitos humanos da ONU, que é do ano 2020. E porque muita gente vai achar que é, como é que é? Teoria conspiratória, a questão dos implantes, né? Mas isso que eu vou botar na tela de vocês aqui, ó, página 20, vou colocar aqui a primeira página, ó. É uma sessão das Nações Unidas. Nem saiu em português, tá? Esse que eu tô aqui em espanhol. 20 de março de 2020. 6 anos atrás. 43ª sessão de Direitos Humanos, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Professor Nils Melzer, né? Que é o professor suíço. Se a gente for lá na página 20, ele coloca um campo lá. Página 19, ó. Cybertortura, ó. Ele colocou um link aqui específico sobre a cybertortura, tá? E aqui na página 20, tem um item aqui 74. Vou ver se aumenta um pouquinho para vocês verem. 74. Tá em português. Uso de cybertecnologia. Deixa eu me ver aqui, que eu tô procurando aqui a questão que ele fala dos... Ah, tá aqui, ó. Item 73, né? Ó, a partir da né? Item cybertortura. Aí aqui no parágrafo 73, tá em espanhol, mas ele fala que é da manipulação à distância de cinturões de descargas elétricas, tá? Controle e manipulação à distância de cinturões de cargas elétricas. E aqui ele coloca, ó, implantes médicos e possivelmente dispositivos nanotecnológicos ou neurotecnológicos, tá? Então isso é muito importante, ó, ele aqui falando implantes médicos e possivelmente dispositivos nanotecnológicos e neurotecnológicos, tá? A cybertecnologia também pode utilizar-se para infligir ou contribuir a sofrimentos mentais graves, tá? Evitando... Entendeu? É a questão que ele estava mencionando aqui agora. Isso aqui é muito importante, tá? É da ONU, tá? É das Nações Unidas. Então, quer falar alguma coisa? Disponibiliza esse material de novo no grupo. Tá, mando sim. Mando sim, material até do ano 2020, né? Então, não precisa ser muito inteligente para saber que de lá para cá a coisa só evoluiu, né? Então, o Brasil preferiu pagar uma multa do que botar esse crime como um crime conhecido e tipificado na justiça brasileira. Não entendi a pergunta. Não, só comentando que o Brasil preferiu pagar uma multa porque não reconhecer esse crime que nós estamos passando. Eu não sei. Eu precisaria saber que multa é essa diante de qual instituição. Agora... perguntar, só mais uma dúvida, Vinícius. Esses implantes, eles são colocados na rede, na malha magnética, ou nós ficamos com eles no corpo, assim? Eu não sei o que você quer dizer com malha magnética, porque assim, inclusive eu estava na reunião agora da América Latina, e a Ana Toledo, que é advogada do TAG de Jesus, falou sobre os implantes ilegais, não tecnologia. O meu caso, eu creio que tenha sido implante dentário, dentista público com 8 anos de idade. Foi a primeira vez que acionaram o controle neural remoto na minha pessoa. Tá? Inclusive eu tive que fazer canal umas 4 vezes. Tá? No mesmo dente, que vivia inflamado desde 8 anos de idade. Assim, loucura. E a Ana Toledo falou também dos implantes. E eu mostrei para vocês o professor Nils Melzer, né, na 43ª sessão, documento que eu mostrei agora, falou sobre os implantes. Porém, não é necessário ter implante não, tá? Do avanço tecnológico hoje, eu falo isso várias vezes. O implante, ele vai potencializar, turbinar a cybertortura e o controle neural. Agora, não é necessário não, porque cada um tem uma assinatura cerebral, como se fosse a impressão digital, uma frequência de rádio. Se ele sabe a tua assinatura cerebral, inevitavelmente eles vão acionar a tua cabeça. Isso não tem defesa para isso, tá? Mas realmente é isso que fazem comigo, mas como é que eu vou ver esses implantes? Não entendi. Como que eu consigo ver esses implantes em exame? Aí é que tá.
Aí eu vou recomendar você trocar uma ideia com o Pedro Felipe Couto, que é do Rio Grande do Sul também. Ele fez uma entrevista com a gente aqui no final do 2024. Pedro Felipe Couto, que ele tem lá o... Ele tá com um processo, que acharam uma série de objetos estranhos anormais no corpo dele. Tá? Posso passar o contato, que ele é do Sul também, igual você. Posso passar o contato dele, tá? Para poder ter uma coisa mais técnica, porque daí vai entrar no âmbito, né, técnico, que eu não quero estar falando bobagem aqui. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela não pode nos ajudar? Algum país que queira nos apoiar ou pegar nossa causa? Então, vamos lá. Para chegar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, você precisa esgotar todas as possibilidades dentro do seu país. E a gente está tentando isso. Começamos a reclamação esse ano para massificar. Porém, como eu disse aqui, infelizmente, não tem solução fácil para problemas tão complexos. Se depender de mim, eu batia na porta da CIDH agora. Mas, inclusive, e essa é uma ideia também do Tax de Justice, por isso que a gente está fazendo a União Latino-Americana, né? Pessoal do Peru, pessoal do Javier da Argentina, que eu falei que tá comandando agora, tá? Por isso que a gente está fazendo essa união de associações latino-americanas para tentar chegar lá mais facilmente, entendeu? Então, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. Infelizmente não é tão simples assim, né? Mandar um e-mail, bater na porta, mas a gente vai chegar lá sim. Então, pessoal, a chamada está quase terminando. Menos de 1 minuto. Eu vou agradecer a presença de todos aí. E até a próxima. A gente se fala lá no grupo, tá? E agradeço aí a audiência de todo mundo que acompanha o nosso canal. E até a próxima aí. Beleza? Boa tarde a todos. A gente pode continuar a conversa aqui lá no grupo.